vai falar um pouquinho sobre farmacologia geriátrica. É um assunto, assim, é importante a gente falar sobre isso, porque uma das coisas que a gente fala muito mesmo em geriatria é apoio em farmácia, né? Então a gente precisa resgatar alguns conceitos que fazem com que fica à vontade. A gente precisa falar um pouquinho sobre, né, como os fármacos geralmente se comportam. Lógico que o objetivo não é aprofundar, né? A gente não vai entrar em muitos detalhes sobre farmacologia, até porque isso vocês já sabem, né? Da farmacologia mesmo. Então, na verdade é só para a gente pontuar algumas particularidades, né, que acontecem com o idoso e que vão trazer algumas consequências, né, não tão boas para quando a gente vai prescrever qualquer medicação, qualquer tratamento para os nossos idosos. Tá? Então, vamos começar com um caso clínico. Não gosta de ler? Mas tem que ler, tem que aprender a ler, gente. Na prova tem que ler. Eu não sei ler, aí eu não sabe ler. Então vai. Diego. Vai, Diego. É melhor ser sincera na prova. Claro. Ricardo, tem Ricardo? Ricardo, né? Aí, vai lá, Ricardo. Um homem de 79 anos é transferido de uma instituição de longa permanência para idosos, IEB. Ao setor de emergência, após sofrer uma queda seguida de perda de consciência por alguns segundos. E o que mais vocês querem saber? Mais nada? Ele chegou, tem 79 anos, é homem, estava numa instituição de longa permanência e caiu. E aí? Caiu de que era próprio O que mais? Ele caiu porque perdeu a consciência. Foi com medicamentos psicotrópicos, né? Então, aqui, ó, ele sofreu uma queda seguida de perda de consciência. Então, ele caiu e depois perdeu a consciência, tá? Por alguns segundos. O que a gente tem que pensar? Uma queda, primeiro, né? Uma queda e depois perder a consciência. O que ele estava fazendo? A pergunta que ele caiu. Então, queda, né? A gente volta um pouquinho naquela questão da queda, né? Falar um pouquinho sobre queda. Aquilo que eu disse para vocês, queda muitas vezes é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. A gente tem que entender o porquê que ele caiu, né? Não é só, caiu, tropeçou, ok. Ele pode ter escorregado, ele pode ter tropeçado, ok. Mas é por isso que a gente tem que entender como foi o mecanismo da queda, para a gente entender, porque muitas vezes uma queda pode indicar que tem algo já acontecendo ali, né? E que talvez a gente tenha passado batido, né, e não tenha percebido. Então a queda do idoso ela é sempre um evento sentinela, ou seja, ela tem que deixar a gente alerta para que a gente busque uma causa, um fator ali associado. Não é só tratar as consequências da queda, não é só levantar ele do chão e bola a vida que segue, né? A gente tem que entender como que aconteceu a queda. Então nesse caso, como que ocorreu a queda, né? Então é importante a gente saber se houve uma síncope e depois ele caiu, então ele perdeu a consciência e depois sofreu a queda, então ele, né, perdeu a consciência e caiu por conta, né, provavelmente da perda de consciência. Quais seriam umas causas para a gente pensar? hipoglicemia, o que mais? Pressão, psicotrópicos. Né, já que é aula de farmacologia, né, vamos pensar nos fármacos, né? Óbvio, isso mesmo. E é realmente isso que eu quero contar para vocês. Uma das principais causas de queda no idoso são algumas medicações que a gente pode introduzir sem imaginar
imaginar que possa fazer um estrago tão grande, né? Mas muitas vezes isso pode acontecer. Então, hipotensão, que às vezes pode acontecer por uma superdosagem de uma medicação para pressão, né? Hipoglicemia, né? Por um quadro, por uma medicação, excessos de medicação ou medicação inapropriada, né? Para um controle glicêmico, né? O que mais? Ele desmaiou e caiu. Ele perdeu a consciência e caiu. O que mais vocês pensariam como causas? Marcha, né? Poderia, mas ele perdeu a consciência. A marcha, né? Hã? Ele depois caiu, né? Não, ele sofreu uma síncope, né? Ele perdeu a consciência e daí caiu. Nesse, assim, a gente está pensando, a gente está, né, assim, raciocinando em cima do caso. A gente sabe que no caso foi diferente. Ele caiu e depois perdeu a consciência. Mas a gente está, né, detalhando ali as questões relacionadas à queda. Uma AVC, isso, uma AVE, né? Um distúrbio hidroeletrolítico, o que? Alguém falou? Infarto, pode também. Então, assim, qualquer situação clínica, né, ou até não tão clínica assim, né, que acabe alterando o nível de consciência do idoso, pode aumentar a sua chance, tá? Então, AVE, uma hipotensão ortostática, por exemplo, né, que até o Ricardo comentou, uma hipotensão, às vezes por alguma medicação inapropriada, ou até por desidratação, ou por qualquer outro motivo, né, não só relacionado à medicação. Uma síncope vasovagal, né, então ontem na missa, né, domingo de Ramos, igreja lotada, né, gente, o pessoal de pé, né, lógico que alguém vai cair, vai desmaiar, né, e é lógico que vai ser uma criança ou um idosinho, né. Síncope cardiogênica, né? Então, por exemplo, uma arritmia cardíaca pode fazer com que ele, né, perca a consciência e daí sofra uma queda, né? E quando é o contrário, ele caiu e depois perdeu a consciência. Como é que chama? Pode ter batido a cabeça? Pode acontecer? TCE, que mais? Osteoporose. Mas a osteoporose perde a consciência? Não, mas quebrou, bateu a cabeça. Ah, tá, entendi. O que mais? Você, em relação a ele cair e depois perder a consciência, ainda pode ser gerada por obstáculos também, né? Pode. Tapete. Cachorro, gato. Então, por exemplo, um TCE seria a principal, né? Pra gente pensar. E aí, é importante eu entender como foi essa queda. Ah, tá, ok, né? Então, esse paciente, por exemplo, ele perdeu a consciência do caso clínico, ele perdeu a consciência depois de cair. Então, ele caiu provavelmente, né? Ele teve um TCE, a gente tem que pensar, a partir do princípio que tenha havido um TCE, que foi isso que causou a perda de consciência. E aí é importante a gente saber, tá, mas e aí? Então, se ele não tivesse caído, pode ser que ele não tivesse tido a perda de consciência. Então, aí, como que foi a queda? Por que então que ele caiu? Ele tropeçou? É algo recorrente? É a primeira vez que ele cai? Ou ele é caidor, né? Então, ele é aquele paciente que fala, ih, doutor, eu caio todo dia. Direto. Ah, não sei nem falar a última vez que eu caí, né? Aí, geralmente é engraçado. Tem um questionário que a gente dá para os pacientes responderem antes de entrar para consulta. E um deles é, sofreu alguma queda nos últimos 12 meses, no último ano? Aí eu escuto sempre lá de dentro do consultório perguntando para a secretária. Só nos últimos 12 meses? Eu preciso dizer quantas vezes? Ou só responder sim ou não? Né? Então, assim, é extremamente comum. Né? A maioria, e às vezes eles nem dão importância. Eles falam assim, doutor, eu nem coloquei aqui, porque eu caio todo dia, então já estou acostumado. Né? Já nem ligo mais. Né? Então, a gente precisa entender. Né? Porque, por exemplo, ele tropeçou. Eu posso pensar numa inadequação do ambiente. Né? Então, tapete, né? Móvel baixo, um fio, né, atravessado no meio da sala, iluminação inadequada, né? Eu posso pensar na questão ambiental. Exatamente, cerâmica da casa, né? Esses dias a filha
brava, contando que a mãe tinha caído porque resolveu lavar a cozinha com sabão em pó. Eu falo pra ela exatamente com sabão em pó, porque eu vou pensar, não vai lavar a cozinha com sabão em pó, porque ela escorregou e tal. Então, assim, tem coisas, eles se arriscam, né? Então, inadequação do ambiente, algum distúrbio de marcha, né? Alguém falou de alteração de marcha? Né? Então, alteração de marcha, né? Então, se ele já tem, por exemplo, é um paciente que já usa bengala, é um paciente que já tem uma osteoartrose, tem um problema de coluna, tem Parkinson, né? Qualquer alteração clínica, qualquer doença, ou nem sempre doença, que pode alterar a marcha desse paciente, né? Então, esse paciente tem maior risco de queda e eu tenho que entender, né, o que ocasionou. Senão, se eu não abordar isso, amanhã ele está aqui de novo, né? Alterações de equilíbrio. Tipo o quê? Labirintite, o que mais? Né? Eles se impressam, né? Então eles deitam, levantam rápido, né? Então, hipotensão postural, né? Então, várias situações relacionadas. E aí, eu preciso entender se esse paciente teve sintomas, né, precedendo essa queda. Então, por exemplo, ele teve tontura e daí caiu. Ele sentiu dor no peito, né, e caiu. Então, como que foi essa queda, né? Então, se sim, quais? Por exemplo, ele teve uma vertigem, daí caiu. Ele sentiu palpitação, ele sentiu dor torácica, ele teve uma lipotímia. Vocês sabem o que é lipotímia, né? Quando ele sente a tontura que ele acha que vai desmaiar na ligação de manhã. Isso. É um quase desmaio, né? Síncope, né? Também, né? Então, por exemplo, se ele teve sintomas antes de cair ou não. Quando a gente não tem sintomas antes de cair, a gente tem que pensar em uma hipótese cardiogênica, tá? Então, se não, geralmente é de origem cardiogênica. Então, tem uma paciente que eu comecei a investigar alguma alteração cardiogênica por conta de uma queda que ela teve, que simplesmente ela fala que ela estava na cozinha cozinhando e de repente ela acordou no chão. Ela não sabe o que houve, né? Então ela não sentiu nada, foi a primeira queda, ela nunca tinha caído e ela simplesmente acordou. Ela falou, não sei o que aconteceu, eu só sei que eu acordei, eu estava deitada no chão, né? Não sei como que aconteceu. Então a gente tem que pensar em alguma causa cardiogênica, tá? E aí? Como é que foi essa queda? Então a gente vai detalhar aqui como é que foi essa queda desse paciente do pronto-socorro. Vai, Ricardo. Cerca de 2 horas após o café da manhã, ele se levantou da cadeira de rodas e tentou andar sem ajuda. 30 segundos após, sentiu-se mal e caiu. Logo após a queda, encontrava-se inconsciente e, ao despertar, não se recordava do que havia acontecido. Então tem algumas questões importantes aqui que a gente precisa ressaltar. Ele usa cadeira de rodas. O que ele vai fazer na cadeira de rodas? Ele estava passeando? Né? Não. Ele tem alguma dificuldade para andar, né? Senão ele não estaria na cadeira de rodas. Então pronto, um fator, né? Ele tem uma dificuldade para andar já prévio. Tá? Ele tentou andar sem ajuda. 30 segundos depois ele sentiu mal e caiu. Então assim, foi depois do café da manhã. Então, hipoglicemia talvez não seja, né? A gente tem que... Pode ser? Pode, mas né, é pouco provável. Então ele tinha tomado café da manhã, provavelmente não foi hipoglicemia, ele estava na cadeira de rodas, ele já tem uma dificuldade para andar e ele se sentiu mal, né? Ele se sentiu mal antes de cair, tá? A gente tem que entender o porquê. E logo após a queda ele ficou inconsciente e quando acordou ele não se lembrava do que tinha acontecido. Então, né, cadeira de rodas significa que ele tem um distúrbio de marcha já prévio, tá? Ele teve sintomas, tá, prodrômicos, então ele tinha sintomas prévios à queda, ele se sentiu mal e a queda veio seguida de perda de consciência, tá? Essa aqui é a funcionalidade desse paciente. Elber? Vai. Funcionalidade. É capaz de se alimentar sozinho e se higieniza com supervisão. No entanto, ele precisa de ajuda para vestir-se,
tomar banho e ir ao toalete. Além disso, faz uso de fraldas para incontinência. Ele consegue se movimentar na cadeira de rodas, necessitando de auxílio para transferência e locomoção. E aí, quantos pontos ele tem no CAPS? 2. Aquele seria. Mas ele não sai ao banheiro, ele tem incontinência, não é? Então, assim, banho, né? Ele. Cadê? Precisa de ajuda, né? Para tomar banho. Então, dá para considerar que ele, né, vai pontuar em banho, porque aqui não detalha tanto, né? Que nível de ajuda que ele precisa, se é uma parte do corpo, enfim, né? Mas vamos considerar que ele pontua no banho. Ele precisa de ajuda para se vestir, então vamos pontuar mais um, né? Tomar banho, cadê? Tomar banho, se vestir, ir ao toalete, né? Cadê? Ir ao toalete. Higiene também. Ele faz uso de fraldas para incontinência. Então, mais um ponto, né? Na continência. Tá faltando transferência e alimentação. Ele se alimenta sozinho, então ele não vai pontuar na alimentação. Mas ele consegue se movimentar na cadeira de rodas. Ele consegue se movimentar na cadeira de rodas. Mas ele Você está na cadeira de rodas e pro sofá. Ali embaixo, ali, ó, necessita auxílio para transferência. E locomoção. Então, quantos pontos? Sim. Certo. Aqui, na verdade... Na verdade, aqui ele está considerando o contrário, né? Porque o CAPS ele pode ser pontuado 0, né? Ele pode ser qualitativo ou quantitativo. Tem pessoas que... Por isso que a gente sempre descreve, né? Então, por exemplo, tem pessoas... Isso não é muito regular, assim. Tem pessoas que consideram 6 como nota máxima quando o paciente é independente, totalmente independente. E tem gente que pontua 6 quando o paciente é totalmente dependente, tá? E a senhora? Eu considero, tanto faz. Só que a gente tem que detalhar. Por exemplo, 2 pontos, 2 em 6. Dependente para banho e, né, e vestir-se, por exemplo. Tá? Então tá. A gente tem que entender a queda. Gente, eu tô na aula errada, né? Peraí. Tá certo, então certo. Ah, não, tá certo. A analogia. É porque não é porque a gente tá. Então, né, a gente tem fatores biológicos relacionados à queda, né? Fraqueza muscular é uma delas, alguma limitação funcional, falta de equilíbrio, doenças agudas, falta de coordenação, condições crônicas como diabetes, AVE, osteoartrite, artrite reumatoide, doença de Parkinson, distúrbios de visão, distúrbios de marcha, né? E a gente tem também fatores ambientais, então redução na iluminação, obstáculos, superfícies escorregadias irregulares e fatores comportamentais, tá? Medicações em uso, né? Medicamentos em uso, né? Um número muito alto de medicações em uso, algumas medicações especificamente, má nutrição, hidratação, inatividade física, calçados impróprios, medo de cair, consumo de álcool e uso inadequado de dispositivos auxiliares de marcha, né? Então, os principais, né? A gente sabe que... Oh, meu Deus!
Então, assim, ó, essas são as principais causas, né? Então, a gente tem fatores biológicos que estão relacionados ao paciente, à pessoa em si, né? Então, qualquer histórico de saúde que vá comprometer, né, de alguma maneira a marcha, o equilíbrio, qualquer sintomatologia que vá predispor esse paciente a cair, tá? Qualquer limitação funcional, uma doença aguda, né? Então, um infarto, uma AVE, qualquer coisa do tipo. Alguns fatores ambientais, então, que a gente já comentou, né? Então, escuro, não está enxergando muito bem. E aí a gente tem fatores comportamentais, então, aumento do uso de medicamentos. Então, por exemplo, quanto maior o número de medicamentos que o paciente usa, maior é a chance de interação medicamentosa e, consequentemente, maior a chance de queda, né? De algum desses medicamentos ou a própria interação aumentar o risco de queda, tá? Então, inatividade física. Se é um paciente que já tem uma certa inatividade física, ele muitas vezes vai ter queixa de fraqueza muscular, ele vai ter uma instabilidade maior, né, de membros inferiores, medo de cair. Então, o paciente que cai uma vez, né, ele pode desenvolver o que a gente chama de síndrome pós-queda, então ele fica com medo de cair, e quanto mais medo de cair, mais restrito ele fica e, consequentemente, maior é o risco de queda, consequentemente. Consumo de álcool, né, calçados impróprios, má nutrição, desidratação, uso inadequado dos dispositivos de imagem. Oi? Voltando naquela, que fala comportamento. O comportamento seria a questão dele se automedicar ou o medicamento que o profissional prescreve? Tanto um quanto o outro. Tanto faz, né? Porque a gente sabe que, a gente vai falar mais pra frente, os idosos, principalmente, eles têm esse costume de se automedicarem e de usar remédio que a vizinha falou que funciona, e erva que a sumica passou, né? Então, assim, tem várias situações que colocam o idoso em risco, né? E eles têm muitas queixas. Então, assim, tá estourado, doutora, se cada vez eu for ao médico, meu Deus, não vou fazer mais nada, né? Porque cada dia é uma dor diferente, e aí eu vou lá e compro remédio que eu tenho em casa. Então, tanto faz. Às vezes é prescrito por um colega, às vezes é um farmacêutico, ou às vezes é o próprio paciente. Então, voltando ao caso dele, tá? Esse paciente de história pregressa, tá? De história prévia, ele teve um AVC há 2 anos. Depois desse AVC, ele ficou com déficits cognitivos e transtorno depressivo. E essas são as medicações que ele faz uso atualmente. Doxazosina de 4 mg pela manhã e sertralina de 100 mg também pela manhã. A doxazosina é uma medicação que a gente utiliza para hiperplasia prostática, tá? E a sertralina é um antidepressivo, tá? Então, ele teve um AVC, então a gente sabe que ele ficou com comprometimento cognitivo, provavelmente ele teve também um comprometimento motor, né? Ele fez ficar cadeirante, provavelmente. E a revisão do prontuário desse paciente revelou que a sua lista de medicamentos há cerca de 6 meses era diazepam, que é um benzodiazepínico, uma medicação sedativa, né? De princípio, né, principalmente a função dos benzodiazepínicos é ansiolítica, né? Mas muitas vezes, para o idoso, ela pode se tornar um pouco mais sedativa do que para as outras pessoas, né, para as pessoas mais jovens. A doxazosina, né, a sertralina e o AS, de 81. Os exames laboratoriais dele, realizados há 8 meses, eram esses aqui. Ele tinha um sódio de 129, até coloquei em vermelho que está alterado, tá? Tinha um sódio de 129, que está abaixo, né? Um potássio de 3,9, normal. Um cloro de 99, normal. Ureia de 19, normal. Uma creatina de 1,1, que vem um equilíbrio de creatina de 54 e uma glicemia em jejum de 105. E ele tem um peso de 70 quilos. Então, essa é a revisão do prontuário dele, né? O que a gente tem de informações anteriores médicas, né? Vamos dizer assim, técnicas. Então, ele tinha uma hiponatremia, né? Até então a gente não sabe o porquê.
e tinha uma função renal ali mais alterada, tinha uma glicemia ali mais limítrofe, né? E ele usava outras 2 medicações que já não estão mais na prescrição, que é o diazepam e o AES, isso há 6 meses atrás. De exame físico atual, ele está alerta, orientado em relação às pessoas, mas desorientado em tempo e espaço. Ele tem alguns hematomas em processo de escurecimento em coxa direita e cotovelo direito. E o exame neurológico dele não tem alterações. O que é importante nesse slide aqui? Quais são as informações importantes? Tem mais queda. Ele teve outras quedas já, né? Ele tem ali alguns hematomas em estágios diferentes, então provavelmente, né, teve outras quedas antes. Tem a questão dele estar desorientado. Será que isso já existia antes, né? A gente precisa entender se isso já existia. Se está pior, se está igual, se teve alguma mudança em relação ao que era anteriormente. E, então, né, aqui indica quedas recentes, né? Então, ele caiu outras vezes, né? Esse paciente tem um risco aumentado de queda. E aqui são os sinais vitais. Desorientado para fazer um início do quadro clínico, né? Pode sim. A gente tem que entender, por isso que a gente tem que entender qual é o basal dele, né? Porque às vezes a pessoa que está acompanhando fala, não, doutora, está normal, não, isso está normal. Até que se prove o contrário, né, a gente observa, né, porque pode ser que realmente, né, ele esteja dentro do basal dele. Então, a pressão dele, né, 116 por 72, o basal, né, a gente vê no prontuário dele que é em torno de 105 por 68 até 148 por 82, então está dentro ali, né, da média que ele apresenta. Uma frequência cardíaca de 106, né? O basal dele é de 70 a 80, geralmente, está com uma temperatura de 36,5 e uma frequência respiratória de 20. Princípio, né? Nada muito importante. Então, aqui, a gente tem que entender por que desse ataque cardíaco, por que dessa frequência cardíaca aumentada, né? A gente tem que pensar o quê? Ele apresentou uma hipotensão ortostática, por exemplo, e aí, com um mecanismo de compensação, a frequência cardíaca aumentou. Então, a pressão dele não está completamente normal, né? Pode ser que a pressão tenha baixado um pouco, a frequência cardíaca tenha, né, tentado compensar, acabou aumentando um pouquinho. Então, a gente tem, resumindo, né, um idoso masculino de 79 anos sofreu uma queda com perda de consciência, ele se sentiu mal e caiu. E de história prévia, um AVC, déficit cognitivo e depressão. Essas são as medicações que ele está usando, né? A doxazosina é um bloqueador alfa-1-adrenérgico, né, que a gente usa na hiperplasia prostática benigna muitas vezes. E um dos principais efeitos colaterais dela é causar hipotensão. Tá? Como ela é um bloqueador alfa-1-adrenérgico, né, ela pode desencadear hipotensão. Um paciente que é hipertenso, maravilha. Um paciente que tem uma pressão, a gente já viu ali, né? Ele tem uma pressão ali mais limítrofe, 110, né? Um pouquinho que caia, pode ser que seja sintomático, tá? A sertralina é um antidepressivo, inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Não existem grandes questões a ressaltar sobre ela. Então, e aí? Vocês solicitariam algum exame complementar desse paciente? Aqueles exames que ele tinha eram de 8 meses atrás. PET. PET, pediu o quê? Hemograma, mas... já pede tudo, né? Já pede colonoscopia, né? Aproveita para internar. Então, na verdade, o que vocês pediriam? Pensando na hipótese, né? O paciente internou por queda, gente. O paciente entrou por queda e perda de consciência. E aí, o que vocês pedem? Oi? Tomografia. O quê? Tomografia. Tomografia. Primeira coisa, né? Vamos tomografar esse paciente, ele sofreu um provável TCE, né? A gente tem que entender se esse paciente não sofreu um AVC, né? A gente não sabe exatamente, não consegue quantificar também o prévio desse paciente para a gente saber se piorou, se houve um déficit, né, adicional, o que mais? O paciente caiu,
e perdeu a consciência. Depois ele voltou, não se lembrava muito bem, ele usa umas medicações ali, né? Tinha uma hiponatremia lá atrás, função renal, a gente precisa ver o sódio, repetir os eletrólitos, né? Então, vê se não tem nenhum distúrbio eletrolítico nesse paciente. Pede sinus cardíacos também. Pede um eletro também, não é? Eletro também? Então, tá bom. Eletro também. O que mais? O que mais? Íon. Será que não tá fazendo delírio? E aí? O que a gente pede aí? PCR? Vamos fazer um PCR? Vamos fazer já um teste de Covid, né? Malária, dengue. Professor, tem uns vermes que deixam a pessoa Nem sempre. pano. Nem sempre. Parasitológicos. Oi, Albert. Parasitológicos. Isso aí, ó. Vamos fazer tudo já, né? Fazer um exame de urina também, pra ver. Vai que ele tem uma infecção urinária, né? Idoso, gente, ele tem infecção. Ó, EAS é obrigatório. Passou na frente do pronto-socorro, já coleta urina desse idoso, porque a chance dele ter uma infecção urinária é grande. Tá? Então, vamos lá. Ele fez um eletro, o ritmo veio sinusal, a princípio não tem alterações. Ele fez um raio-x de tórax também, né? Não veio nenhuma alteração, porque, né, pensado na pneumonia. E os exames laboratoriais dele estavam mantendo ali os mesmos padrões dos anteriores, que era mais ou menos isso aqui. Ele fez a tomografia e estava tudo bem, tá? Nenhuma mudança em relação ao anterior. Até o radiologista laudou lá, assim, ó. Comparando com o exame anterior, não houve nenhuma diferença, né? Aquela frase que eles gostam de colocar. Então tá, e aí? A gente tem que entender algumas particularidades da farmacologia do idoso, né? Então, algumas particularidades do idoso fazem com que eles tenham um maior risco, né, de efeitos colaterais, de interação medicamentosa, de efeitos, né, não muito agradáveis relacionados às quedas, e a gente tem alguns fatores que aumentam esse risco. Então a gente sabe que entre os idosos existe uma variabilidade fisiológica, ou seja, uma resposta variável aos medicamentos. Isso não acontece só no idoso, né? Você já ouviu falar, fulano usou esse remédio, foi tudo bem, aí outra pessoa usa e não dá certo. Cada um tem uma resposta, cada um tem a sua, né, a sua sensibilidade, cada um tem a sua farmacodinâmica, cada um tem a sua farmacocinética, né? Depende da dose, depende do peso, depende de outros medicamentos que eu estou tomando, da minha função renal, da minha função hepática, enfim, né? Então, os idosos, outro fator que é bem complicado quando a gente vai pensar em introduzir uma medicação, em prescrever uma medicação para os idosos, é que a gente tem pouco dado de literatura quando a gente fala em idoso. Por exemplo, os idosos, na maioria dos estudos, eles são excluídos, né? Então pensa, né? Um grande estudo, uma grande instituição vai fazer um estudo com 500 mil pessoas. Qual é o primeiro critério de exclusão? Acima de 80 anos a gente não quer. Os frágeis também a gente não quer. Aqueles que têm muitas comorbidades a gente também não quer. E os que estão já usando muito remédio a gente também não quer. Os pacientes que têm, sei lá, outras dificuldades, também não queremos, né? Então os idosos, eles são os primeiros excluídos dos estudos. Por quê? Porque os estudos geralmente eles focam na população geral. Então, a gente sabe que a farmacocinética, a farmacodinâmica e muitos outros fatores do idoso são diferentes. Então, eles são um público diferente. Então, nos estudos, geralmente, eles são excluídos. Então, dificilmente eles são incluídos em estudos que avaliam eficácia e segurança de medicamentos. Então, a gente não tem um padrão, né? Além dessa variabilidade individual, né, que o seu José, de 80 anos, se dá bem com uma determinada medicação, o seu João, de 80 anos, já não se dá, né, já causa muita sonolência, já aumenta o risco de queda, já não tolera, a pressão não controla com a medicação, enfim. A gente tem a variabilidade individual e a gente tem a variabilidade
essa imprevisibilidade porque a gente não tem dados científicos suficientes para se respaldar, tá? Então, os estudos eles excluem boa parte dos idosos, principalmente aqueles com 80 anos ou mais, tá? Então, quando a gente pensa em idosos, muito idosos, né, que são os acima de 80 anos, os frágeis, os portadores de múltiplas comorbidades e aqueles em polifarmácia, esse processo terapêutico ele se torna ainda mais imprevisível, né? Os idosos já são imprevisíveis, né? E quando a gente considera esses fatores, mais imprevisível ainda, tá? Então, muitas vezes é um tiro no escuro, né? Muitas vezes a gente não sabe como vai ser a resposta desse paciente até colocar o remédio, né? Então, a gente sabe que no idoso também, outra particularidade é o encurtamento da distância entre o efeito terapêutico e o efeito adverso. Às vezes, 1 miligrama é terapêutico, né? 1,5 já vou desencadear efeitos adversos, né? Então, a gente tem algumas medicações que são dessa forma. Então, por exemplo, risperidona, né? Às vezes, eu tenho paciente que usa 2 miligramas de risperidona, que é um antipsicótico, e plenos, assim, ó, 2 miligramas ali, só acalma um pouquinho, mas não dorme, não sente mais nenhum outro sintoma. Eu tenho pacientes que usam 0,3 miligramas e segue. Então, assim, é muito individual, né? E aquela história, tem alguns medicamentos, um dos medicamentos também que a gente tem evitado muito utilizar nos idosos, principalmente no contexto da cardiologia, é a digoxina, né? Que é um medicamento que a gente utiliza, só que a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, para os idosos, a dose de digoxina efetiva, ela é muito próxima da dose tóxica, né? Então, a gente pode acabar arriscando, né, colocar uma medicação que ao invés de ter efeito terapêutico, a gente vai induzir um efeito adverso. Existe também uma maior prevalência de condições físicas no idoso, por exemplo, imobilidade, alterações psíquicas, né, então depressão, demência e questões sociais também, né, a insuficiência familiar. Tudo isso vai causar uma menor adesão do paciente à medida terapêutica que eu vou adotar. Então, sempre quando eu vou prescrever qualquer medicação, eu tenho que pensar em tudo isso. É muito complexo, né? Então, quando eu penso em dor, ok, né? Eu vou botar em um anti-inflamatório, será que vale a pena? Eu tenho que pensar em vários fatores. Não é igual um adulto, por exemplo, 30, 40 anos, bota um anti-inflamatório ali e pronto, acabou. Provavelmente você não vai se incomodar com isso, né? E nem o paciente. No idoso, tudo é mais complexo, tá? Portanto, a gente, para tomar a melhor decisão terapêutica, a gente precisa considerar as características clínico-funcionais do idoso, né? Eu preciso entender o quadro clínico, eu preciso entender a funcionalidade desse idoso também e a segurança do medicamento, né? Além disso, eu preciso entender melhor, eu preciso sempre pesar, né? Então, por exemplo, o paciente está com dor. Eu não vou simplesmente prescrever o que veio na minha cabeça, né? Toma aqui um anti-inflamatório. Não. Eu tenho que sempre botar na balança. Vale a pena colocar esse medicamento? Quais seriam os possíveis danos que eu poderia causar, né, para esse paciente? Às vezes, tentando tratar uma dor que nem é tão intensa, eu vou desencadear uma úlcera no paciente. Eu já vi pacientes idosos irem para hemodiálise por um comprimido de ibuprofeno. Lógico que o paciente ele tinha uma disfunção renal, mas ele não sabia porque ele urinava e ele não fazia exames com frequência e foi o suficiente para ele entrar em falência renal. Então, assim, às vezes, na tentativa de melhorar, sei lá, uma dor nas costas, que talvez com uma compressa, talvez com alongamento, com fisioterapia, com um analgésico comum, né? Talvez resolveria. Então, às vezes eu tenho que pensar no melhor custo-benefício para esse paciente, né? E sempre com o objetivo de proporcionar uma melhor qualidade de vida, tá? Então, quando a gente pensa em farmacoterapia, a gente tem que lembrar de
alguns critérios, né, algumas definições que são importantes dentro da farmacologia. A farmacocinética, né, é uma delas. Nada mais é do que o que o corpo faz com o fármaco. Então, quando eu tomo o remédio, como é que o meu organismo vai absorver, vai, né, lidar com essa medicação? Como é que ele vai metabolizar, né? Então, isso é farmacocinética. E farmacodinâmica é o que o fármaco faz com o meu corpo, tá? Então, é o efeito, né, terapêutico, o efeito adverso, são aquelas situações que a gente, que estão relacionadas diretamente à medicação que eu vou tomar, tá? Aí a gente tem, né, 3 questões. O medicamento, ele pode não fazer efeito nenhum, mas também não fazer mal, efeito nulo, né? Ele pode ter um efeito terapêutico, predominantemente terapêutico, e ele também pode, na maior parte das vezes, isso vem junto, né? Em maior ou menor grau, um ou outro, mas efeito terapêutico e efeito adverso. E eu sempre tenho que pesar segurança e eficácia, né? Então eu preciso pensar, ele realmente necessita desse remédio? Ele realmente necessita de medicação? Sim. Então tá bom, então eu vou buscar aquela que tenha talvez um efeito, um perfil melhor, um perfil mais favorável de eficácia para esse paciente com uma maior segurança. Às vezes isso é difícil, na maior parte das vezes isso é muito difícil, tá? Mas a gente consegue geralmente encontrar ali, né? Tem que usar anti-inflamatório, não tem porquê, vamos proteger o estômago desse paciente. Né? Vamos usar por tempo curto, né? Vamos usar uma dose um pouco menor, ou vamos, né, tentar talvez alguma outra estratégia antes do anti-inflamatório, tá? Então, farmacocinética, né, é o que o meu corpo faz com o fármaco. Tem aqui, a absorção é uma das etapas, né, da farmacocinética. Então, quando a gente considera a absorção, a gente tem que pensar nas vias de administração, né? Então, via oral ou interal, né? Via sonda, por exemplo, ou via oral, via inalatória, via tópica, subcutânea, intramuscular, intravenosa e outras, né? A gente sabe que a via oral, principalmente, ela passa por um metabolismo hepático, né? Que é a primeira passagem hepática e perde muito das suas propriedades ali naquela metabolização. A partir das outras vias, a gente acaba fugindo um pouco dessa primeira passagem, mas, né, em algumas situações ainda acaba tendo. E aí a gente passa para a distribuição. A distribuição, ela vai considerar alguns fatores, que são a quantidade de água, gordura, músculo corporal. Então, a composição corporal, ela vai fazer diferença na absorção, quando eu falo em distribuição, porque muitas vezes são as proteínas plasmáticas, por exemplo, a albumina, por exemplo, a alfa-1-ácidoglicoproteína, são proteínas que vão transportar o medicamento. Então, a gente sabe que no idoso existe uma redução de albumina e um aumento da alfa-1-ácidoglicoproteína ácida, né? Então, a gente sabe que isso vai comprometer a distribuição, tá? Quando a gente pensa no idoso. Da mesma maneira, a composição corporal muda. Então, a gente sabe que água reduz, gordura aumenta e músculo diminui. Então, a gente sabe que tudo diminui, menos gordura, né? Tudo que é bom diminui, o que é ruim aumenta. Geralmente é assim, tá? Então, a gente sabe que isso tudo vai comprometer a distribuição dos fármacos. Né? Então, aqui na primeira parte, a absorção, eu até posso dar uma burladinha ali, né, na função hepática, usar uma via que não passa pelo fígado, né? Mas na segunda parte, eu dependo muito do paciente, tá? Eu dependo muito das condições clínicas do paciente. Aí eu passo para a metabolização. Por mais que o fármaco tenha passado direto do fígado naquele primeiro momento, o metabolismo de primeira passagem, ele vai ser metabolizado. Ele tem que passar pelo fígado muitas vezes. Na maior parte das vezes, grande maioria dos medicamentos, eles passam pelo fígado. Então, eu preciso ter um fígado bom, né? Eu preciso considerar qual é a função hepática desse idoso. Mas, a gente sabe que a função hepática, ela reduz, né, com o envelhecimento. Não a ponto de causar, né, alguma doença clínica, mas reduz, né? E isso
pode comprometer também a metabolização dos medicamentos. Da mesma maneira, né, a função renal, né, os intestinos funcionam diferente, os pulmões, a pele, tudo isso funciona diferente no idoso. E aí a gente passa para a excreção, que está relacionado principalmente aos rins, né, que é o principal órgão, o principal sistema que participa da excreção, são os rins. Então, quando a gente tem um idoso que tem um comprometimento renal, as chances dele ficar mais tempo com esse medicamento, né, no seu organismo, de maneira que ele não consiga eliminar, né, excretar aquele excesso ou aquilo que já foi utilizado e não vai mais ser utilizado, ele acaba tendo uma dificuldade de colocar para fora e pode ter um aumento de toxicidade, né, das medicações. E quando a gente considera a farmacodinâmica, a gente vai depender de mecanismos, principalmente homeostáticos, né, e outras questões, né, relacionadas ao fármaco mesmo, né. Então, quando a gente considera a farmacocinética, naquela parte de absorção das vias de administração, a gente sabe que a gente tem algumas alterações que acontecem em relação à absorção dos fármacos, né? Então, nos idosos, a gente tem alterações que são relacionadas à senescência. Senescência nada mais é do que envelhecimento fisiológico, é aquilo que acontece com todos os idosos. Todo mundo que envelhece vai apresentar qualquer coisa, né, que se enquadre em senescência. Senescência é aquela história, para vocês saberem diferenciar senescência e senilidade. Senilidade está ligada a problemas de saúde, né, então doenças, geralmente. Então, senilidade, quando eu vou pensar, determinada situação, é senescência ou senilidade? Todo idoso apresenta? Não. Então, é senilidade, é doença, né? Se for comum a todo idoso, é senescência, ou seja, é do envelhecimento fisiológico. Tá? Então, algumas das alterações que a gente tem, né, no trato digestivo, principalmente do idoso, estão aqui, que vão comprometer a absorção, geralmente, dos fármacos. Tá? Então, por exemplo, presbesôfago, né, que a gente sabe que é uma alteração de motilidade esofágica que acontece no idoso, a redução, né, da síntese de ácido clorídrico, então a gente tem um aumento do pH gástrico, o estômago ele se torna um pouco mais básico, né, um pouco menos ácido, na verdade, do que é normalmente, e isso pode atrapalhar a absorção de alguns fármacos que precisam de um meio ácido. A gente tem uma redução do esvaziamento gástrico e da motilidade gastrointestinal, que também podem comprometer a absorção, e a gente tem a redução do metabolismo de primeira passagem. Então, todos aqueles fármacos que passam pelo metabolismo de primeira passagem, eles vão ter uma redução da sua função. Tá? Em relação à senilidade, se o paciente tem refluxo, se ele tem ali uma H. pylori, se ele tem uma gastrite, se ele fez uma cirurgia de estômago, uma bariátrica ou uma gastrectomia por outro motivo, se ele usa inibidor da goma de prótons, omeprazol, pantoprazol, né, isso também vai comprometer a absorção das medicações. E um quadro de demência, né? Então, os pacientes com demência, muitas vezes, eles colocam uma medicação na boca e eles ficam com o medicamento na boca por mais tempo. Então, eles ficam ali, né, e o medicamento vai liberando, né, ele vai se dissolvendo. E muitas vezes a gente perde muito efeito enquanto o medicamento está na boca. Tá? Inclusive pode causar irritação no local. Então, considerando tudo isso, a via transdérmica, ou seja, a via cutânea, ela é extremamente segura. Ela é segura e a gente poupa, né, essa passagem pelo trato gastrointestinal. E a gente dribla um pouco dessas situações que a gente teria que submeter a medicação, tá? Então, por exemplo, na via cutânea, é cutânea, tá, gente? Não é subcutânea, tá? Cutânea, adesivo, né? É o local, é a via cutânea transdérmica, é a via que sofre menor alteração pela senescência. Portanto, é uma alternativa
exclusiva para fármacos que têm alto índice de reações adversas. Então, tem alguns medicamentos que têm um índice muito grande de efeito adverso. Às vezes, a via subcutânea nesses casos, ela é muito bem-vinda. Lógico que nem sempre a gente tem todos os fármacos disponíveis. Mas, por exemplo, hoje a gente tem bastante medicações assim, transdérmicas, mas também são caras, né? Nem sempre são acessíveis. Em relação à distribuição, a gente sabe que a gente tem que pensar na composição dos compartimentos corporais, então músculo, água e gordura principalmente. A gente sabe que os idosos acima de 50 anos, a gente tem uma redução anual de 1% na água corporal. Existe uma redução progressiva da massa muscular, principalmente em homens, tá? E um aumento da gordura corporal, principalmente nas mulheres. Então a gente sabe que essa alteração, né, na composição corporal, ela vai alterar a distribuição de muitos fármacos, que são dependentes, né, da água corporal, que são hidrossolúveis ou que são lipossolúveis, né? Então a gente sabe que existe uma redução muito importante de água corporal ao longo do envelhecimento. Da mesma maneira, reduz o músculo e aumenta a gordura, tá? De maneira geral. Então isso tudo vai causar uma maior suscetibilidade à toxicidade dos fármacos lipossolúveis. Então, como existe uma maior quantidade de gordura corporal, aqueles fármacos que precisam de um meio gorduroso para serem absorvidos, né, para serem utilizados, eles podem ser, vamos dizer, hiperutilizados, né, e causar uma certa toxicidade maior, né, porque o nível, assim, a composição corporal, ela é rica em gordura. E se é um fármaco lipossolúvel, né, eu vou ter uma distribuição muito mais importante, né, nesses idosos com um alto índice de gordura, tá? Então o envelhecimento ele também afeta as proteínas, igual eu disse, né, da albumina. No caso, os lipossolúveis eles têm um poder maior, eles têm uma maior toxicidade, certo? No caso do tecido, você vai armazenando. Porque na verdade, alguns medicamentos eles precisam, por exemplo, de um meio aquoso ou de um meio gorduroso, né, para serem distribuídos, né, para passar pelo processo de distribuição, para eles se espalhar, vamos dizer assim, pelo corpo. E aí, se eu tenho um medicamento que precisa de um meio lipossolúvel, precisa de um meio gorduroso, e no idoso eu tenho muita gordura, ele vai absorver mais, ele vai distribuir mais, ele vai ter mais efeito, vamos dizer assim. Então, um efeito que eu teria com 50 miligramas, vamos dizer, o idoso, um efeito compatível com 50 miligramas, eu talvez tenha que usar uma dose mais baixa, né? Por quê? E é o caso dos benzodiazepínicos, né? Do diazepam, por exemplo. Por isso que eu comentei com vocês que ele é mais sedativo no idoso. Porque às vezes uma dose pequena pode sedar. Às vezes um adulto jovem, né, não vai fazer nem cócega, né? Porque tem menos gordura e mais músculo. Então ele vai absorver na quantidade normal. No idoso ele vai absorver mais. Porque eu me lembro que você falava na passada na questão da obesidade, né? Só quanto mais obesa e esses fármacos acabam se depositando no tecido gorduroso. Mesmo separando com ele, você tem os efeitos ainda mais prolongados, exatamente. Fica lá absorvido, o tecido todo. Também. E aí a gente tem também a questão, outros fatores do idoso que é a questão da metabolização, da excreção, né? Todos aqueles fatores que a gente comentou. E muitos dos medicamentos, eles precisam das proteínas também, que vão transportar esses fármacos até o destino. E que são principalmente a glicoproteína alfa, a glicoproteína ácida e a albumina, que no idoso, né, vai estar reduzida, por exemplo, a albumina, né? Então, alguns fármacos, para serem transportados pela corrente sanguínea, eles precisam dessas proteínas, tá? Então, reduz a albumina e aumenta a alfa-glicoproteína ácida. Essas proteínas, elas são importantes para alguns fármacos, como, por exemplo, a varfarina. A varfarina é um anticoagulante, né? Então, eu posso comprometer o efeito de um anticoagulante quando eu penso no idoso. Por isso que, às vezes, a gente precisa usar a varfarina por algum motivo,
E a gente tem que monitorizar isso muito rigorosamente no idoso, porque aumenta o risco de toxicidade. Ele é um fármaco lipossolúvel, né? A sertralina, por exemplo, que a gente viu no caso clínico, a olanzapina, que é um antipsicótico também, né? A risperidona também acontece a mesma coisa, os antidepressivos tricíclicos e os beta-bloqueadores. E essas outras alterações, né, tanto da albumina quanto da alfa-aminotransferase, também são agravadas por condições clínicas. Então, se é um paciente desnutrido, se é um paciente caquético, se é um paciente portador de câncer, por exemplo, eu vou ter uma redução ainda mais importante dessas proteínas, tá? Oi? Diminui a albumina e aumenta a alfa-aminotransferase. Aí, quando a gente considera a metabolização, a gente sabe que o envelhecimento vai trazer mudanças hepáticas, né? Então, a gente sabe que o fluxo sanguíneo hepático, a quantidade, né, de circulação, o fluxo sanguíneo que chega para o fígado, ela pode reduzir cerca de 50%, tá? O fígado, ele diminui de tamanho e o conteúdo, a afinidade e a atividade das nossas enzimas hepáticas, principalmente no citocromo P450, que é o principal, que faz parte do metabolismo de quase todas as medicações, né, que a gente usa, para todas as diferentes indicações. A gente sabe que a atividade dessas enzimas diminui. Então, eu vou ter um comprometimento da metabolização, tá? E aí, dessa maneira, a gente tem doenças inflamatórias e hepáticas, traumas, câncer, também podem afetar o metabolismo e o funcionamento do sistema, de sistemas como o citocromo P450. Não é só o envelhecimento. E aí, quando eu pego um idoso que tem ali um comprometimento, tem uma hepatite, uma cirrose, né, ou sofreu um trauma, né, que é uma situação que exige muito, né, uma situação de estresse, né, que podem afetar o metabolismo desse paciente, a gente vai ter um comprometimento da função dos fármacos. E quando a gente fala de excreção, principalmente falando do rim, né, o envelhecimento ele vai fazer uma redução também do índice de creatinina, tá? Cerca de 0,75 ml por minuto por ano, a partir dos 30 anos, né? Então, se a gente for pensar, né, quando a gente tiver 80, a gente já tem ali, né, 50 anos de déficit renal, né? Então, por exemplo, a gente sabe que ao longo do processo de envelhecimento o rim vai perder função, mas isso não vai acontecer de maneira a causar um problema de saúde. Por exemplo, o idoso ele vai passar pela vida com uma função renal suficiente para ele não ter grandes dificuldades, grandes sintomas, tá bom? E isso tudo vai aumentar a toxicidade também dos fármacos que são excretados pelo rim. Tá? Então, eu não consigo excretar adequadamente e esse medicamento, né, esses metabólitos, né, que ainda vão ficar ativos por mais tempo, tá bom? Então eu vou ter um efeito, às vezes, muito mais prolongado. E a gente tem a resposta do organismo mesmo, né, ao fármaco, que é a farmacodinâmica. Ela pode estar aumentada, diminuída ou igual, tá bom? Eu tenho uma redução dos mecanismos homeostáticos de uma maneira geral, né, no idoso. Então, a gente sabe que existe um comprometimento da estabilidade vascular, existe um comprometimento do reflexo laríngeo, da pressão arterial, do controle postural, da função dopaminérgica. Então, tem várias situações que vão predispor, né, a um maior risco de complicações, um maior risco de efeitos adversos com qualquer medicação, né, em virtude desses mecanismos homeostáticos estarem reduzidos. Tá? Então, quando a gente pensa no sistema nervoso central, ele é o sistema mais vulnerável aos efeitos dos medicamentos. A gente sabe que a barreira hematoencefálica do idoso ela é mais permeável e, consequentemente, vai haver uma maior penetração, né, das medicações no sistema nervoso central. Então, talvez uma medicação que não deveria atingir, né, o sistema nervoso central, porque a barreira hematoencefálica deveria se dar,
a nossa barreira hematoencefálica ela vai perdendo permeabilidade, ela vai ficando mais permeável ao longo do processo de envelhecimento. Então, às vezes, alguma medicação ela, que tem ali um possível efeito colateral no sistema nervoso central, no idoso isso vai ser muito mais frequente. Tá? A gente ainda tem alterações estruturais e funcionais, né, em relação ao sistema nervoso central, um maior risco de declínio cognitivo e delírio, né, com algumas medicações especificamente, e uma maior dificuldade com controles posturais. Então, o idoso ele tem uma maior chance de ter tontura, de ter, né, bradicardia, taquicardia, né, e maior suscetibilidade a quedas. Tá bom? Em relação ao sistema cardíaco, né, a gente pode ter redução da frequência cardíaca ou um aumento do risco de arritmias. Então, a principal reação adversa aos medicamentos nos idosos são hipotensão ortostática, de longe é a principal delas. Tá? Então, a gente sempre tem que pesquisar, sempre tem que investigar. Por isso que no exame físico geral assim, do idoso, de rotina, a gente verifica a pressão, pelo menos em 2 posições. Então, sentado aqui de pé, por exemplo, né, para a gente avaliar a existência da hipotensão postural. Tá? E a síndrome do QT longo não é tão comum assim, mas no idoso é muito mais frequente do que os adultos jovens. Tá? Então, quando a gente pensa em classificação dos medicamentos, a gente tem que pensar que todo medicamento ele é prescrito buscando um efeito benéfico sobre o organismo, que pode ser a cura de uma doença, a melhora dos seus sintomas, o retardo da sua história natural ou a sua prevenção. Todavia, a presença dos efeitos benéficos não impede a ocorrência de efeitos maléficos, que são as reações adversas aos medicamentos, tá? RAE, sobre o paciente, e ambos podem coexistir no mesmo indivíduo. Desse modo, é importante avaliar rigorosamente a relação risco-benefício de toda intervenção terapêutica, compartilhando a decisão do uso ou não de um medicamento com o paciente e sua família. Então, nunca é tão simples prescrever uma medicação para o idoso. Tá? Então, quando a gente pensa na classificação dos medicamentos, a gente tem medicamentos que são apropriados e medicamentos que são inapropriados para os idosos. Tá? Apropriados são aqueles que a gente tem uma evidência clara de benefício terapêutico e tem uma certa segurança. Tá? Então, eu posso prescrever mais tranquilo. Agora, aquelas medicações consideradas inapropriadas, eu tenho uma associação de efeitos adversos e uma possível inefetividade terapêutica. Ele pode ou não ter efeito terapêutico, mas ele provavelmente, né, em boa parte das vezes, vai ter algum efeito maléfico, algum efeito adverso. E sempre, nesses casos, o efeito adverso, o risco de efeito adverso, ele vai ser maior do que o benefício clínico. Então, eu vou evitar, tá bom? Quando eu penso em subprescrição, é um termo que a gente explica, né? Lembrar, subprescrição é eu não tratar, eu não introduzir uma medicação em uma situação clínica do paciente que seja subdiagnosticado. Então, por exemplo, eu não identifiquei, a gente tem a subprescrição e o subdiagnóstico, né? Então, eu não diagnostiquei porque eu não investiguei adequadamente e, consequentemente, eu não vou tratar. E esse paciente vai ser subtratado, vamos dizer assim, né? Subtratado seria a tradução E aqui, para finalizar, são aqueles critérios que eu comentei com vocês, né? Que a gente comentou na questão. Um deles são os critérios de Beers, né? Os critérios de Beers, eles são critérios que são atualizados sempre, que dizem quais medicamentos são apropriados, são inapropriados, devem ser retirados, devem ser evitados, devem ser usados com cautela, ou só em situações bem pontuais, né? Então, para servir como um alerta, né? Como uma lista mesmo de medicamentos para ser consultado, tá? Não é uma lista de medicamentos que eu tenho que decorar. Até porque isso muda o tempo todo, né? Então sempre eles estão acrescentando, surgem medicações novas, surgem, né, dados novos sobre as medicações, então isso está constantemente sendo atualizado. Então os critérios de Beers, eles são justamente relacionados a isso. E os critérios de Start e Stop, tá? Os critérios de Start são aquelas medicações
que eu tenho que usar. Então eu devo usar aquele tipo de medicamento, por exemplo, uma estatina para um paciente de alto risco cardiovascular, né? Uma estatina para um controle de colesterol, né? Um paciente idoso. São medicações que já estão nos guidelines e eu tenho uma certa segurança para o idoso. E os critérios de stop são é uma ferramenta que a gente, que orienta a gente a não usar, né? É o contrário do START. Então aqui, só para vocês entenderem como é que funcionam os critérios de Pierce, eles divulgam dessa maneira, né? Então, aqui foi a última atualização. Então, por exemplo, né? O critério em si e racionalmente como é que funciona essa orientação, e na última coluna seria a exceção. Por exemplo, no 2 ali, por exemplo, né? Antihistamínicos, então medicamentos para controle de alergia, de sintomas alérgicos, de primeira geração. Então, por exemplo, clorfeniramina, desclorfeniramina, que é o polaramine, o celestamine, que a gente utiliza bem frequentemente, que tem o SUS, né? Maravilhoso, baratinho, xaropinho, gostoso, sabor morango. Então, extremamente comum, né? Não é adequado para o idoso. Por quê? Porque existe risco de sedação e de efeitos anticolinérgicos, justamente por tudo isso que a gente falou na aula, né? Então, eu tenho um risco muito grande de sedar esse idoso, às vezes com um antihistamínico, né? A mesma coisa, a prometazina, que é o Phenergan, né? Que muitas vezes eles, da agitação, eles vão lá e fazem uma injeção de Phenergan, que é um antihistamínico bem potente, que tem efeito assim, que sedaria qualquer um de nós, né? E o idoso, então, nem se fala, né? E aí ali, existe um risco de sedação, confusão, boca seca, constipação, né? Vários fatores, né? Várias situações inadequadas, né? E complicadas no idoso. Mas veja, e o que acontece? Muitas vezes esses medicamentos eles são prescritos para dormir. Então a gente vê muito paciente idoso chegando no consultório usando. Eu tenho uma voz que ela fala, doutora, pelo amor de Deus, eu não tive um pouquinho vermelho. É o polaramine. Eu só durmo com ele. Né? Então assim, existe um risco muito maior de sedação desses pacientes. Só que é aquela história, a exceção, né, na última coluna, o uso de difenidramina, que é o Dramin, né, em situações com reação alérgica grave, pode ser apropriado. Então eu tenho exceção, né? O paciente está ali num choque anafilático, eu vou evitar, porque pode causar sedação. Eu quero salvar o paciente, né? Não adianta nada, né, deixar ele acordado e morto, né? Então, em situações de urgência, de emergência, em algumas situações pontuais, eu posso utilizar sim, tá? Então aqui tem vários, benzodiazepínicos, neurolépticos, aí alguns para evitar uso crônico, antidepressivo tricíclico. Assim, eu não tenho esses critérios de Pierce. É ele que vai dizer quais são os medicamentos que você pode usar e quais não, quais você. Então, na verdade, ele é uma lista de medicamentos potencialmente inapropriados, tá? Então, assim, é lógico que está sempre sendo atualizado e constantemente a gente vai, na prática, a gente já sabe alguns medicamentos que podem ser, né, inapropriados. E a gente vai, de maneira geral, evitar. Por exemplo, benzodiazepina, diazepam, clonazepam, bromazepam, alprazolam, todos da receitinha azul, geralmente a gente evita. Eu tenho pacientes que usam, muitos pacientes que usam, e aí eu tento deixar na mínima dose possível, eu tento titular a dose, eu tento colocar, né, um de meia-vida curta, eu tento ajustar, porque eu já sei que eles têm uma tendência a maior toxicidade, então, e eles aumentam o risco de queda. Então, eu sei que eu vou, mas nem sempre eu consigo não utilizar, mas isso serve como orientação. Então, assim, eu não vou decorar, não tem como decorar, mas a gente começa a... Então, no caso dos critérios de Pierce, eles são, tipo assim, para classificar os medicamentos para classe de stop, por exemplo? Seria isso? Não, a gente já vai ver o stop, como é que funciona. O stop, ele é o que não utilizar, quer ver?
Aí tem vários, ó, tipo, só para vocês entenderem. Ah, então não precisa decorar não. Não, tá bom. Ai, obrigada. Se você conseguir decorar, depois você me ensina. Me dá a tua técnica de decoração. De decoração. Daí aqui é outra situação que, na verdade, são metas terapêuticas que eu vou definir para os idosos conforme a classificação funcional deles, né? Então, por exemplo, se é um idoso robusto, eu tenho uma certa segurança maior de, mesmo medicações que são nocivas, eu posso considerar o idoso robusto como um adulto mais jovem, né? Então ele vai ter mais ou menos os mesmos efeitos, os mesmos riscos de um paciente talvez mais jovem, né? O idoso mais comprometido, eu vou pensar 1000 vezes antes de usar, né? Mas é lógico que em algumas situações a gente tem que pesar, em algumas não, em todas a gente tem que pesar o risco-benefício, tá? Agora, os critérios de stop, aqui é a desprescrição, aí no caso clínico a gente, tá? Mas assim, em relação à desprescrição, em relação aos critérios de stop, como que funciona? São medicações que eu não vou usar, que eu vou parar se o paciente estiver usando em situações específicas. Então ele é bem específico. Não usar anticoagulante no paciente X, né? No paciente que já usa tal coisa. Ou no paciente hepatopata, por exemplo, né? Ou, é lógico que são questões clínicas, mas gerais, mas com algumas particularidades do idoso, né? E os critérios de start, por exemplo, eu sou obrigada, entre aspas, a iniciar uma estatina para o idoso com alto risco cardiovascular. Então, isso é start. Start é o que eu devo utilizar naquela situação. E o stop é o que eu devo tirar naquela situação. Então, ele é bem específico, tá? Eu achei que eu tivesse colocado aqui um exemplo do start stop, mas eu não coloquei. Acho que ficou na outra aula. Eu já postei as 2 aulas para vocês, tanto a de cuidados paliativos da semana passada e a de hoje, tá? E aí, semana que vem, a gente se vê para a prova, né? Prova também de onco, né? Semana que vem, né? Aí, 2 professores que vão se unir para pegar leve com nós. Né? Com certeza. Quem somos nós?